Olá pessoal, a gente está com a aula de energia potencial elétrica. Então, recapitulando as coisas que nós havíamos estudado no setor A do caderno 5, a gente estudou como que se calcula a relação de quantidade de carga de um corpo, a força elétrica que atua entre corpos e o campo elétrico gerado quando a gente tem cargas, tá? Eu coloquei aqui essas fórmulas e eu espero que vocês deem uma olhada nessas fórmulas aqui, deem uma reestudada, voltem o livro, voltem os exercícios, também peguem o plural, deem uma estudada nessa parte, porque são conceitos importantes que nós vamos estar aplicando também no estudo seguinte, tá? Inclusive no próximo caderno que a gente vai estudar. Então, bola para frente, vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje é voltada para estudar a energia potencial elétrica. Só para a gente recapitular ainda os conceitos de carga, a gente precisa lembrar o seguinte: toda vez que eu tenho uma carga elétrica, a carga elétrica gera um campo ao seu redor e esse campo a gente chama de campo elétrico. Existem dois tipos de cargas que a gente tem, a positiva e a negativa. Lembrando que quando eu tenho um campo elétrico associado a uma carga positiva, os vetores que indicam o campo elétrico sempre é para fora. Imagina que você tem um ímã e você está com o polo norte dele associado a outro polo norte. Lembra que quando você tem dois polos iguais, a ideia é de repulsar? Então imagina que é como se estivesse repulsando qualquer informação de carga ao redor desse campo, tá? Já para uma carga negativa, o campo vai apontar sempre para dentro, em direção a essa carga negativa. Ora, se nós temos placas, por exemplo, igual uma questão que nós fizemos na sala de aula, com dois polos, né? Esses polos com sinais negativos, então nós teremos então uma diferença de potencial entre esses dois polos. A parte, nesse caso, nesse exemplo aqui, a parte de cima positiva, a parte de baixo negativa. E nós precisamos lembrar o seguinte: o campo elétrico sempre se afasta da carga positiva e sempre aponta na direção da carga negativa. Ou seja, ele sempre vai estar apontando da carga positiva para a carga negativa, como indica essa figura aqui. Como a carga negativa está embaixo, então o campo elétrico aponta para baixo. Em contraste, não confundir com a força elétrica. A força elétrica pode apontar tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Basta levar em consideração que, se a carga é negativa, então a força elétrica vai apontar para o polo positivo, para a região onde tem cargas positivas. Se eu tenho uma carga elétrica positiva, então a força elétrica vai apontar para a região que está eletrizada negativamente, tá? A força peso e a gravidade que estão exemplificados aqui são somente um caso particular desse exemplo, mas que não tem tanta importância para a gente nesse contexto. Como eu citei anteriormente da diferença de potencial gerada por cargas positivas e cargas negativas, que obviamente existe aí uma diferença de potencial, uma tem carga positiva e a outra tem carga negativa. Então essa diferença de valores é o que nós chamamos de diferença de potencial, mais precisamente associado às cargas. Então a diferença de potencial ela vai ser escrita com a letra U, lembrando que pode se escrever diferença de potencial, ou pode ser chamado de tensão elétrica, ou pode ser chamado de potencial elétrico. Então esses três nomes podem estar aparecendo nas questões, pode estar aparecendo nas explicações, então tem que ter esse cuidado, porque tem nomes diferentes, mas que significam a mesma coisa. Então a diferença de potencial ela vai ser calculada como o trabalho, que é essa letra T aqui, dividido pela carga. Isto é, a diferença de potencial é a razão entre o valor do trabalho que é gasto ou que é realizado ou utilizado como energia para realizar uma mudança da posição de uma carga, de uma determinada carga. Observação: como o trabalho ele pode ser calculado como uma variação de energia, então a gente pode ter várias fórmulas para variação de energia que eu vou citar depois para vocês, tá?
Essa aqui então é só uma revisãozinha do que a gente estudou em todo o setor A. Para a última aula, a gente então tem que verificar a energia potencial. O que é a energia potencial? A energia potencial, ela é uma energia que fica armazenada, nesse caso, no nosso contexto, no sistema formado por duas cargas elétricas pontuais. Lembre-se que a gente já estudou energia potencial, mas nós havíamos estudado energia potencial gravitacional, que é massa, gravidade e altura, e a outra energia potencial elástica, que é a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. Que não tem nada a ver, por enquanto, com o que a gente vai estudar aqui. O que a gente está estudando aqui é energia potencial elétrica. E o que é a energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica, no nosso contexto, vai ser a constante K. A constante K, a gente precisa lembrar que ela vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, esse é o valorzinho da carga da constante eletrostática. Ela é multiplicada pelas duas cargas e dividida pela distância entre as cargas, mas não precisa estar ao quadrado. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque essa fórmula parece muito com a fórmula da força elétrica. Então, se você comparar essa fórmula com essa daqui, elas são bem parecidas. A diferença é que a força elétrica está ao quadrado e a energia potencial não está ao quadrado. Então, só ter esse cuidado para não escrever errado aí esses valores, tá? Isso aqui é o valor associado. Bom, para que haja então algum movimento das cargas, para que haja alguma interação entre elas, a gente tem que considerar que geralmente nós consideramos que uma carga fica fixa e a outra carga é usada como uma carga de prova para verificar onde está a posição delas e para verificar qual é o valor dessa carga. O que é interessante é lembrar o seguinte: a gente tem duas cargas positivas, então quando você aproxima a carga de prova da carga fixa, aproximam-se as duas, o que vai acontecer? A carga vai sofrer uma distância, ela vai sofrer aí um deslocamento. Isso ocorre porque, como as duas cargas têm o mesmo sinal, então ela tende a se repelir. Então, quando você provoca uma carga por intermédio da outra, elas vão se afastar. Esse afastamento gera um gasto de energia, já que houve uma mudança de posição. Essa mudança de posição gasta um pouco da energia cinética, que está associada, dentro da conservação de energia, à energia potencial, que é o que de fato a gente vai utilizar aqui. Aqui vale ressaltar uma coisa muito importante. Quando a gente tem energia cinética e qualquer outro tipo de variação, a gente sempre calcula final menos inicial. Isso é muito importante a gente lembrar. Porém, na energia potencial, qualquer uma delas, inclusive a que a gente está estudando agora, a gente sempre vai fazer inicial menos final. Observe que nesse contexto aqui, a posição inicial é o ponto A e a posição final é o ponto B. Então a gente está calculando a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Observe que é só aplicar a subtração das fórmulas que foi encontrado definido aqui em cima. Um outro detalhe importante é que a energia potencial gera um trabalho e esse trabalho não depende da trajetória realizada, mas somente da posição inicial e da posição final. Isso significa que se eu tenho o trabalho do ponto, da posição A, que é a posição inicial, para a posição B, que é essa posiçãozinha aqui, eu preciso levar em consideração que quando você realiza esse trabalho na direção do ponto C, eles vão ter eles vão realizar o mesmo trabalho, vão gastar a mesma quantidade de energia, já que está associado à mesma carga fixa e tem a mesma distância. Bom, vamos então para o potencial elétrico. Algumas vezes a gente vai ter que calcular o potencial elétrico de uma carga associada sozinha, e aí fica definido que o potencial elétrico está definido com a letra V, ele vai ser a energia dividida pela carga,
E é só isso. É só a gente lembrar que o potencial elétrico é algo individual, tá? Dual. Não há mudança na posição. Então, é só a gente calcular usando essa fórmula. E é interessante ressaltar que quando a gente tem uma trajetória retilínea, a gente pode então utilizar essa fórmula aqui para diferença de potencial. Calcula o potencial num ponto, subtrai do outro ponto, e aí a gente tem então o trabalho realizado. Temos também o trabalho elétrico gerado por uma carga fixa, que é essa formulazinha aqui. E é interessante vocês anotarem todas essas fórmulas aqui para a gente utilizar nos nossos exercícios. Vamos então fazer 2 exemplos aqui bem simples para ficar mais claro essa interação. O primeiro exemplo vai dizer para a gente o seguinte, ó, em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulomb, lembrando que o micro vale 10 a menos 6, a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, a gente não sabe qual é esse ponto, mas foi transportado. Tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 8 joules. Determine, letra A, a energia potencial elétrica de Q em P. Lembre-se o seguinte, energia potencial ela é igual ao trabalho. Por isso que na nossa formulazinha bonitinha aqui, nós temos que a energia elétrica, ó, a energia é igual ao trabalho. Então, por isso que é importante a gente associar esses valores. Logo, se ele teve um trabalho de 8 joules, significa que a energia potencial foi de 8 joules. Ora, no item B ele pede para calcular o potencial elétrico. Potencial elétrico, ou tensão, ou diferença de potencial, ele é o campo elétrico, ou a energia, dividido pela carga. Como a energia é 8 e a carga foi de 4 micro, que é 10 a menos 6, fazendo essa divisão fica 2 vezes 10 elevado a 6 volts. Continuando, nós temos um próximo exemplo. Seguinte, no campo elétrico criado por uma carga pontiforme com 4 vezes 10 elevado a 6, determine o potencial elétrico situado a 1 metro dessa carga. O potencial é constante vezes Q dividido por D, que é, substituindo esses valores, a gente vai obter 3,6 vezes 10 elevado a 4. E no item B pede para a gente calcular a energia potencial elétrica adquirida quando a gente submete isso a uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 10 num ponto P, e ele dá para a gente o valor da constante eletrostática no vácuo. Lembre-se, energia potencial é a carga vezes a voltagem, ou carga vezes o potencial elétrico. Substitui-se o valor e calcula-se então que a energia potencial vale 7,2 vezes 10 a menos 6. Tá? Isso aqui é só multiplicar, então tenha cuidado. Façam as atividades, tirem as dúvidas durante as aulas no WhatsApp. E é isso aí, até mais.